Bom, pelo que vocês puderam ver, a minha linha do tempo ficou bem comprida, né? Quer dizer, mexi demais, mudei demais e tudo, mas não, foi um tanto bom. Eu vou tentar ser mais rápido, porque se não tivesse feito isso também, não tinha acontecido muita coisa boa também para mim. Certo? Bom, então eu Corrente, uma fazenda lá no município de Itarumã. Então lá eu fiquei até de 43 a 49. Então de 49 a 55 eu fiquei em Itarumã, que eu tenho a minha primeira fotografia na vida, foi essa daqui. Bom, depois são coisas que eu peguei na internet, porque não tinha nada mais. Bom, e aqui em Tumirim também, meu pai foi fazer uma ponte nesse rio aqui, mas não tinha nada da época, eu coloquei a fotografia que eu passei por lá. A gente morou, depois fui para Cacilândia, em Mato Grosso, tá, também não tinha fotografia nenhuma, então vai rápido. Aí que eu mudei então para Jataí. Quando meu pai foi fazer uma outra ponte, aí ele foi para o interior e ele disse, ó, se você quiser estudar, eu falei que eu queria estudar, então eu vim para Goiânia. Inclusive eu lembro que lá em Jataí eu comprei uma bicicleta, trabalhei 3 meses para comprar uma bicicleta velha, foi a que eu trouxe para cá. A minha vida então aqui em Goiânia nos anos 63. Cadê o Oscar? Ah, ali, ó. Bom, então tem o Oscar aqui, que foi uma das primeiras pessoas assim que ele já se conhecia, mas ele na época eu vi um mocorongo danado do interior e tal, bicho do mato.
E o Oscar já era gente da cidade grande, trabalhava na Assembleia Legislativa e tal. Então a gente pegou muita coisa, ele ensinou muita coisa pra gente. E foi uma pessoa então que me ajudou muito. Eu morava no setor universitário, ia de bicicleta lá para Campinas para estudar, para ir para o colégio. Na época também, cadê o Abimael? Está aqui o Abimael. O Abimael também, que fez parte então dessa parte da vida. Foi uma época que, bom, quando ele chegou todo mocorongo também, me entendeu? bicho do mato. Mas a gente batalhou muito, então ele batalhou demais, ele sofreu um bocado aqui, assim como eu também. Meus 2 primeiros anos foi muito difícil aqui em Goiânia. Bom, e depois a coisa foi indo dessa época, então acho que está só nós dois aqui, né, Leon? Tem o Leon também, estou esquecendo do Leon, né? É o meu irmão. Então, esse aí foi bem o nosso início aqui em Goiânia. Aí depois, então, as coisas foram melhorando um pouco. Eu passei a trabalhar no IPAS, bom, a vida foi indo. Comecei a mexer com fotografia. No final, eu tive que pedir exoneração do Estado, onde a Zeneide foi minha colega lá do IPASGO, né? E no final das contas eu pedi exoneração porque o IPASGO estava me atrapalhando eu ganhar dinheiro com fotografia. A fotografar, fazer formatura, casamento, etc, etc. E no final das contas eu montei então o Eduardo Cine Foto na Tocantins nos anos 74, mais ou menos nos anos 74. Então eu montei esse foto aí e depois então eu tenho o prazer de ter 5 ex-funcionários meus daquela época. A Irene foi a que trabalhou mais tempo, não foi? Você foi a primeira que trabalhou, não foi? A Irene, cadê o Wildes? Tá o Wildes ali. Depois a gente tem mais uma história também do Wildes, ainda tem mais uma história. O Darcy tá aqui também, foi fotógrafo lá, o Júnior aqui, ó. A Edna ali, ó. E a Edna também trabalhou lá com a gente. Então, tá bem legal a gente ter os 5 aqui, tem o quê? 45, 75 mais ou menos, que todo mundo deve ter começado mais ou menos nessa época. Então, mais de 45 anos. Então, me tirou o dinheiro tudo, acabei com tudo. Aí, então, eu encontrei nessa época, então, eu encontrei com o Wilson, eu fiz um trabalho, reencontrei, com o Wilson de novo, que foi meu funcionário. Você estava com 14 anos que você foi começar a trabalhar comigo? 14 anos. Então, nessa época já agora, aí encontrei com ele, bom, eu estava sem saber muito o que eu ia fazer, porque não estava dando certas coisas que eu falei, estou precisando de uma pessoa igual você lá em Maceió, já estava fazendo uma formatura lá. E aí eu pensei, eu vou lá, me dá um álbum aí, uma demonstração, eu vou lá com você. Já ia fazer umas fotografias de uma formatura. Enquanto ele estava mexendo lá, durante 4 dias nós ficamos lá, não foi? Não, uma semana. Mais de semana. 2 semanas. Viajei e você ficou lá. 2 semanas. Foi. Eu fiquei lá. 2 semanas. Bom, eu sei que no final das contas lá, eu saí praticamente com 4 formaturas fechadas, sem saber se ia realmente. E aí eu tinha que voltar na Martinica, aí não deu muita assistência lá nessa formatura, no final vingou 1. Mas eu senti o mercado, que o mercado era bom. Ele mesmo falou que era muito bom. E aí ele falou assim, olha, eu tenho material, a gente trabalha, você pega a formatura e tal, e a gente divide. Metade é metade, sem entrar com capital, sem nada. E foi o que a gente começou. E no final, a gente cresceu um bocado, aí compramos um sobradão velho lá, gastei o dobro do valor para reformando, montamos um estúdio, um espaço lá bem legal. Até agora era o melhor, não era? Era. Assim, a melhor estrutura que a gente tinha lá, para fotografia e tudo, foi muito bom. Mas só que eu já tinha, quando eu fui para lá, ele já sabia que eu tinha um plano de voltar para Goiânia para dar nacionalidade para o Julián. E isso era o quê? Era 7 anos, eu fui em 2001 e 2008. Mas a coisa estava andando tão bem que ninguém acreditava, acho que nem o Wilson mesmo não acreditava muito que eu tinha coragem, né? Mas realmente não era hora de
de eu deixar, porque realmente a empresa estava assim, voando, estava voando mesmo. Muito bom. Mas a gente tinha o objetivo de dar nacionalidade para o Juliano. Porque ele nasceu lá na Martinique, mas filho de estrangeiro não tem a nacionalidade. Então a gente queria voltar, porque tem um período e tal. Eu sei que eu acabei abandonei tudo e fui para lá. Bom, financeiramente, aí as pessoas começaram, mas se você for, eu vou. Aí tem o Alexandre aqui, se você não for, eu vou sozinho. Se você não for... Mas aí chegou, antes da pandemia, no dia, na semana que morreu o primeiro cara aqui, lá da França, estava começando a engrossar o caldo lá. Aí a gente já ia comprar a passagem, a gente era 6 colegas que fazia pedal aqui, a gente ia pedalar os 6 lá. Mas aí com esse negócio, então a gente, na semana que a gente ia comprar a passagem, né, Alexandre? A gente então resolveu a não ir. E dos que iam lá, então tem o Alexandre, o irmão dele com a cunhada, o Jaime, ele ali, o Jaime. Então eles 3 iam, mais outros também que estava previsto ir. E aí então nós começamos então não foi, e na época da pandemia acabou os grupos de pedal e a gente começou então a pedalar. Então começamos a pedalar o Jaime, a Thelma e o Alexandre. E começamos, então só nada de grupo e tal. Aí eu comecei a procurar alguém, cadê o Gerson? Levanta a mão. O Gerson é o que pedala junto com a gente, além de mim, porque eu sou o mais idoso, não sou velho, viu, gente? Eu sou idoso. Então o Gerson é um dos colegas de pedala, dos mais velhos. Bom, eu tentei com um, com o outro, a gente fazer pedal todo dia, etc. Com o Gerson mesmo eu tentei, com mais alguns, mas não deu. E aí no final a Thelma começou a arrumar outro negócio para fazer, já não dava para pedalar mais junto. Bom, e ficou, então acabou, perdi os colegas de pedal, esses aí, de todo dia. Mas ficou alguém, o Alexandre aqui, que desde antes a gente já pedalava junto. Momento.